Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa UFO no Plural. Hoje você confere uma retrospectiva de alguns assuntos que se destacaram em edições dos meses de julho, agosto e setembro de 2016. A devolução de crianças adotadas e acolhimento foi um dos temas do programa. As convidadas para falar do assunto foram Sara Vargas, coordenadora da ONG Pontes de Amor, e Aniele Rosa, psicóloga. Bom, a Pontes de Amor, ela nasceu em 2012 e justamente uma das coisas que nos intrigava eram as adoções que não eram bem sucedidas, os casos onde haviam devolução de crianças e adolescentes. A gente sabe que uma família, quando parte para adoção, ela, na maioria das vezes, já passou por várias frustrações, abortos, infertilidade. Outras não, outras têm o desejo de adotar, mas já passaram por um longo processo, na maioria das vezes. E quando chegam ao ponto de devolver, de desistir desse sonho, é uma grande frustração para todo mundo, inclusive para a família. Mas é claro que para a criança ou adolescente que é devolvido, que já é uma criança que vem de situação de trauma, né, que já viveu violência, abuso, negligência, então ela viver de novo uma situação onde ela é rejeitada, a psicóloga Suzana Schettini, ela fala que a devolução ela se assemelha à morte psíquica dessa criança ou desse adolescente. Então essa questão ela era nevrálgica para nós, ela realmente nos incomodava e nós começamos a pesquisar e a gente percebia isso, que famílias que são bem preparadas e são bem acompanhadas, elas não devolvem. Então daí nasceu o sonho da gente criar a Pontes de Amor, né? E assim nós começamos em 2012. E a gente fica muito feliz em perceber que as famílias que realmente são preparadas e acompanhadas no pós-adoção, nós temos 0% de devolução dessas famílias. Essas famílias, graças a Deus, nesses 4 anos, nenhuma delas devolveu. Muitas delas, inclusive, chegaram em fase de desespero, né, já estavam com essa criança há um tempo e estavam desesperadas, sem saber como lidar com aquela problemática e quando chegam na Pontes a tempo, né, quando a coisa já não espanou de vez e a gente começa a trabalhar com essa família, a gente percebe que há uma mudança significativa que é relativamente rápida. Algumas em 2, 3 meses já falavam, nossa, não, de jeito nenhum, não quero mais devolver, já entendi, já peguei o fio da meada e agora a gente sabe o que precisa ser feito, né? Porque sempre a responsabilidade dessa relação é dos adultos, né? Nós somos aqueles que temos mais capacidade de flexibilizar, de compreendermos, né, aonde aquela criança precisa ser acolhida. Nós somos aqueles que somos verdadeiramente os responsáveis por essa relação. Culturalmente, né, no Brasil nós temos, infelizmente, esse hábito das pessoas querem adotarem crianças mais novas. A gente trabalha com isso também na ONG, né, Sara? A gente busca conscientizar que a adoção é para todo mundo, né, que crianças e adolescentes merecem e podem ser adotados, que todo mundo pode viver em família, mas infelizmente ainda tem, sim, essa cultura de quererem crianças menores por alguns mitos, por algumas preocupações que os pais acabam tendo em relação à história da criança já maior, né? O medo da história de vida da criança é o mais gritante, né, para esses pais. Para muitos pais, o importante é que essa criança viesse beber, para ela não lembrar da história, para ela não ter vínculos com os familiares, né, biológicos. Então, esse medo dessa história, do que ela viveu, de encontrar pessoas da família biológica, são medos que perpassam essa convivência e essa impossibilidade, às vezes, de se pensar na adoção tardia, que a gente chama. A criança, principalmente até uns 6, 7 anos de idade, me corrige se eu estiver falando a idade errada, Aniele, ela tem a compreensão de que ela é o centro do universo e que tudo que acontece, ela se sente responsável por isso. Então, se algo acontece de bom, ela se sente responsável, por minha causa. Mas se algo acontece de ruim, ela também se coloca nesse lugar de responsabilidade e até de culpa, né? Então, quando as coisas começam a dar errado na vida dessa criança, ela vai cada vez mais tendo a consciência criando essa consciência, né, de que realmente deve ter algo de muito ruim em mim, de algo de muito errado, porque as coisas não dão certo e a culpa deve ser minha. Então, por isso que essa devolução, ela vem reforçar isso. E geralmente, o que a gente percebe é uma culpabilização em cima da criança. Ele não sabe se comportar, ele não sabe se relacionar, ele não sabe amar, ele não está aberto para relacionamentos. Então, muitas vezes há uma culpabilização também por parte dos adultos em cima dessa criança ou desse adolescente, né? Quando, na verdade,
verdade, todo comportamento da criança ou do adolescente, por trás desse comportamento existe uma mensagem. Então, uma criança ou um adolescente que tem um histórico, né, difícil, de abandono, de rejeição, essa criança, esse adolescente, ele vai aprendendo que se entregar afetivamente para um relacionamento é algo perigoso, porque eu posso me machucar. Amar alguém e me deixar ser amado é algo extremamente perigoso, porque eu posso amar, eu posso acreditar nesse relacionamento e de novo eu posso me machucar. Então vai haver uma fase de teste. Vai haver uma fase onde essa criança vai realmente testar aquele novo sistema, aquela nova família. E qual que é a linguagem que essa criança sabe, sabe usar, ou que ela sabe interagir para testar, ou até mesmo para se colocar enquanto sujeito? É a transgressão. Então ela vai entrar num período, muito provavelmente, onde ela vai desobedecer, ela vai querer confrontar, desobedecer as regras daquela família, né? Mas se aquela família for amorosa o suficiente para demonstrar que ela não gosta daquelas atitudes, mas ela ama aquela pessoa, ela ama aquela criança, aquele adolescente, e for firme o suficiente para mostrar quais são as regras daquela casa, por que aquelas regras existem, quais são os princípios que embasam aquelas regras, né? Mas ao mesmo tempo tratar isso de forma afetiva, né? Claro, trazer as consequências, a disciplina, sim, isso precisa ser trazido. Essa criança, os limites trazem segurança também no relacionamento, mas sem perder esse espaço de afeto, de amor, de respeito, de honra para com aquela criança. Fazendo isso, essa fase vai passar, né? E claro, depende da idade da criança, depende da fase que ela está vivendo. Isso pode levar menos tempo ou mais tempo, mas vai passar. Em julho, o programa UFO no Plural apresentou o projeto do Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Programas nas áreas do esporte, recreação e aptidão física. Quem falou sobre o assunto foi o professor coordenador do NADEP UFO, Cristiano Lino Monteiro. Hoje, como esporte mesmo, a gente tem o futsal, a ginástica artística, que antigamente a gente chamava de ginástica olímpica, e a natação. A gente tem outras modalidades que não são consideradas esportes, né? Principalmente em época de Olimpíada, que a gente tem a musculação, a gente tem pilates, que são outras práticas de atividade física, mas que não são esportes. Hidroginástica também. Então, em termos de esporte mesmo, a gente trabalha com esses três: ginástica, natação e futsal. A gente tem uma gama grande de faixa etária permitida para participar desse projeto. Por exemplo, a natação, a gente tem desde a natação para bebês até a natação treinamento, que fazem parte adultos. Então a gente vai desde da infância até a fase adulta. O futsal a gente tem para idades de adolescente, pré-adolescente e adolescente, de 10 a 14 anos aproximadamente. E a ginástica para criança, 5, 6, 7 anos. Então ele é um projeto dentro da universidade, dentro da Faculdade de Educação Física, mas ele não faz parte da grade do curso de Educação Física. Entretanto, quem leciona as aulas, quem participa como bolsista desse projeto, são os alunos do curso de Educação Física. Aqueles que desejam, que demonstram interesse em participar do projeto, que já cursaram as disciplinas necessárias para lecionar aquelas atividades, a gente faz um convite, uma seleção, um treinamento para que eles possam estar conosco nesse projeto. Em agosto, o programa UFO no Plural fez uma edição sobre a volta às aulas na universidade. Para falar sobre a programação de boas-vindas e o trote acadêmico, foram convidadas a pró-reitora de graduação da UFO, Marisa Lomônaco, e a presidente da Comissão Permanente de Recepção de Ingressantes, Michele Xavier. Para os que estão chegando, primeiro os meus cumprimentos, parabéns pela conquista, aos pais, né, às pessoas que os acompanharam nessa etapa da vida. E lembrá-los que vão iniciar uma nova etapa de muito estudo, muita dedicação, mas que a universidade estará disposta e disponível para auxiliá-los nessa nova empreitada. Temos muitas pessoas envolvidas na recepção dos novos alunos e também no acompanhamento da sua vida acadêmica. Bolsas de envolvimento com o ensino, com a pesquisa, com a extensão e também bolsas para aqueles que são originados das cotas, né, que entraram como cotistas
que também temos uma quantidade de bolsas dirigidas para a permanência desses alunos. A Comissão Permanente de Recepção de Ingressantes, ela semestralmente se reúne e organiza atividades que o objetivo maior é acolher o estudante que está chegando, acolhê-lo e informar sobre o universo da universidade, né? A universidade é muito grande, né? São várias as pró-reitorias com as quais o estudante vai dialogar aí durante o seu tempo de permanência na universidade. Então temos a pró-reitoria de assistência estudantil, né? Como a professora Marisa disse, trabalha com as bolsas de permanência e também com outras ações, o apoio psicológico, o apoio pedagógico, as ações de esporte, as ações de alimentação por meio dos nossos restaurantes universitários, enfim. Outras pró-reitorias, a pró-reitoria de graduação, a qual a professora Marisa representa, com todas as informações que os estudantes precisam adquirir nesse momento de chegada, as questões de pesquisa, por meio da pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa, informações sobre a nossa prefeitura universitária, sobre a diretoria de relações internacionais e interinstitucionais, enfim. É um leque de informações importantes para que os estudantes já possam ir se acostumando, ir conhecendo, para no segundo passo se informarem mais. Então, a primeira semana de ingresso, né, a semana de recepção, nós programamos atividades que versam por aí, o acolhimento, né, recebê-los com música, né, de uma forma bem acolhedora mesmo, e fornecer informações e orientações importantes para quem está chegando. A universidade é um espaço democrático, é um espaço da difusão de ideias, do embate de ideias, da discussão, do livre diálogo e da livre expressão, sem dúvida alguma. Mas isso não significa que a gente possa fazer o que quer, no momento que quer, né, nos horários que assim quer. Temos regras a seguir, temos normas para garantir exatamente que todos tenham o direito de se expressarem e apresentarem suas demandas. No caso da graduação, temos regras que orientam o estudante nos prazos, com os devidos encaminhamentos para acudirem à sua vida acadêmica, né? Então é de suma importância que esses estudantes se envolvam logo com essas normas, conheçam, né? Procurem informações. Eles receberam, se ainda não receberam, receberão o nosso guia acadêmico, né? Nós preparamos um material e ele é disponibilizado virtualmente, está na página e o aluno acessa pelo seu curso. Ali tem todas as informações que ele possa buscar. Se ele não encontrar alguma que ele queira ali especificamente, o caminho é a coordenação de curso, que poderá orientá-lo. Se a coordenação não puder responder ou resolver ou encaminhar, aí nós temos, como disse a Michele, as pró-reitorias para orientarem de modo mais específico. Eu penso que já é de domínio comum na cidade, na própria região, que a nossa universidade já há bastante tempo abomina o trote violento, abomina toda e qualquer espécie de recepção que humilhe ou que subjugue o outro que está numa situação mais vulnerável. Isso não significa que nós não possamos comemorar a chegada das pessoas, né? Não possamos comemorar a alegria desse momento com os pais, com os colegas e os amigos. O que nós abominamos e nós já estabelecemos como ilegal na instituição é esse trote que maltrata, que humilha, que o discrimina dos demais sem necessidade alguma. UFO no Plural vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Há mais de 2 décadas, a TV universitária, comprometida com a informação, cresce ao lado do público. Cria, experimenta, inova e divulga conteúdo educativo e cultural.
nessa mesma sintonia que a Universitária FM caminha. Com uma programação diferenciada, a emissora produz e veicula programas de diversos gêneros. Programação educativa e de qualidade. Rádio e TV Universitária de Uberlândia. Olá, o programa UFO no Plural está de volta. Em setembro, divulgamos um projeto da Faculdade de Medicina Veterinária da UFO, que tem como objetivo a fertilização artificial a partir de sêmen coletado de animais atropelados. Falaram sobre o tema o coordenador do setor de animais silvestres da UFO, André Quagliato, e a professora do curso de Medicina Veterinária, Terezinha Assunção. Tudo começou, investigando as carcaças de animais mortos que chegam até a gente vindos de atropelamento nas rodovias em volta de Uberlândia. Como já é de praxe, nós aproveitamos esses animais mortos para estudo, para ensinar os alunos, anatomia, alguns aspectos ligados à dieta, enfim, ao modo de vida desses animais. Uma vez que os alunos têm que aprender a lidar com os animais vivos, a como conter, quais são os riscos que eles oferecem, no caso de um carnívoro, uma onça, um lobo, por exemplo, que tem o potencial agressivo através dos dentes, enfim. Então, olhando cada parte do corpo do animal, nós paramos e demos uma atenção focada no aparelho reprodutor. E nos machos, o que nos intrigava bastante era, será que a gente pode aproveitar o sêmen, os espermatozoides desses animais, uma vez que a gente já tinha um conhecimento prévio que para animais domésticos, mesmo após a morte do animal, os espermatozoides ainda se mantêm vivos por algumas horas. Então, usando esse conhecimento prévio, nós começamos a investigar os espermatozoides, o sêmen desse animal, e aí pegamos o aparelho reprodutor desses machos após a morte e iniciamos um trabalho de laboratório. Então, conversando com o professor André, nós vimos a possibilidade desses animais, a gente já faz alguns trabalhos com reprodução com animais vivos, lá no Laboratório de Animais Silvestres, e aí a gente começou a fazer um trabalho para ver se a gente conseguia manter esse material genético desses animais que já estavam mortos. Nos animais domésticos, a gente já tem experiência, inclusive com congelamento de sêmen retirado de epidídimo desses animais pós-mortem. E nos animais silvestres, a gente começou a fazer um trabalho para ver se era viável e se a gente conseguia ter uma resposta semelhante ao que a gente tinha com os domésticos. Nós fizemos algumas adaptações, tá? Porque os animais silvestres, eles têm um trato reprodutivo muito pequenininho, tá? Os testículos são muito pequenos, os epidídimos muito pequenos, e a gente fez uma técnica um pouco adaptada ao que a gente tinha dos animais domésticos e conseguimos ter um resultado bastante interessante. Porque, na realidade, é um material que iria ser perdido. E a gente sabe da dificuldade hoje desses animais, da gente ter material genético desses animais, devido exatamente que tem muitos deles que já estão em extinção, outros estão em risco. Então, se a gente conseguir preservar desses animais que já morreram, conseguir preservar esse material genético para uma futura inseminação artificial, é um trabalho fantástico, porque a gente está preservando um material genético muito importante. Então, a gente está iniciando um trabalho, a gente trabalha em cima da casuística, aqueles animais que chegam mortos no laboratório, a gente faz todo esse trabalho. Nós já trabalhamos com os veados catingueiros, já trabalhamos com onça. Então, a gente trabalha em cima da casuística de animais que chegam atropelados, tentando exatamente obter um sucesso para preservar isso. E o intuito do trabalho é exatamente aproveitar esse material para a gente manter esses animais mais tempo na natureza, usando esse material genético, esse sêmen, para uma inseminação artificial em animais que estão em zoológico, para a gente proliferar o máximo possível que puder as espécies. Nós estamos tentando criar mais uma alternativa, A partir da morte daqueles animais, a gente vai tentar recuperar alguma coisa do patrimônio genético para seguir a vida. Então vamos tentar ver se a gente transfere esse patrimônio genético para outros animais, para as fêmeas especificamente, para dar sequência na manutenção daquele patrimônio genético. A gente tem que se preocupar, quando fala em fauna silvestre, muito com a preservação do patrimônio genético. A gente às vezes lamenta pela perda de um animal que é bonito, que é colorido, que é emblemático, mas não podemos nos esquecer do importante papel que ele representa naquele ecossistema.
né? É como se a gente quebrasse um elo de uma corrente. Então, fragmentou, desestabilizou o ambiente, com a perda de uma espécie que às vezes se extinguiu ou desapareceu daquele ambiente, né? Então isso cria um problema maior naquele ambiente. Então a ideia é tentar preservar aquele patrimônio genético ao máximo para dar sequência, né, naquela espécie viável naquele bioma. A construção da nova unidade do Hospital do Câncer foi tema de uma das edições do programa UFO no Plural no mês de setembro. O presidente do Grupo Luta pela Vida, Renato Pereira, falou sobre o assunto. Nós conseguimos, há 1 ano e meio atrás, junto ao Poder Público Municipal, aquela área lá no alto do Moarama. É uma área de 9.800 metros quadrados. E o compromisso nosso com a Prefeitura foi de que começássemos em 2 anos as obras ali. Quando fizemos o projeto, nós especificamos o que se pretendia. E ali, nessa unidade, que a gente está chamando de unidade 2, nós teremos ali inicialmente 2 complexos para complementar aquilo que é feito no Hospital do Câncer. E nós começamos no início do ano com o levantamento na parte topográfica, na parte de canteiro de obras, até que o alvará de construção fosse liberado, o que aconteceu em maio. Então nós iniciamos a obra do Centro de Cuidados Paliativos, é uma obra de 2.500 metros quadrados e que estamos tendo a felicidade de concluir a primeira laje. Lá na unidade 2 nós fizemos um projeto inicialmente relacionado diretamente ao paciente, com o Centro de Cuidados Paliativos, que é esse que a obra já está em andamento, e um outro bloco, que é o Centro de Pesquisa e Diagnóstico. É uma área que concluímos o projeto de 6.800 metros quadrados, que vai cuidar da parte de prevenção, da parte de fazer o diagnóstico preventivamente, e da parte de pesquisa. Por que pesquisa e diagnóstico? Porque para tentarmos diminuir o índice de crescimento do câncer. Porque quando você faz o diagnóstico preventivamente, você, se já tiver a incidência do tumor, você melhora muito a qualidade do tratamento e o resultado do tratamento. Então a parte de diagnóstico é importante. Isso não é comum no Brasil. Nós temos alguma coisa que é feita no Hospital de Barretos, mas a nível nacional não existe essa política de prevenção, né? Uma política objetiva de prevenção. Então nós seremos o pioneiro em relação à instituição pública dessa natureza. E a parte de pesquisa, nós já temos no Grupo Luta pela Vida pesquisadores que trabalham conosco no desenvolvimento de algumas ações